Fala pessoal, como eu prometi na aula passada, essa nova aula que vai ser a número 24, a gente vai falar basicamente sobre os tipos de fundos de investimento. Caso você não tenha assistido a aula anterior, primeiro eu te convido a dar uma olhada que lá eu expliquei toda a lógica dos fundos de investimento, para que você possa entender aí como que funciona essa classe de ativo, tá? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho das estratégias, como eu adiantei para vocês na última aula. Eu não sou um grande especialista em fundos de investimentos, em análise de fundos de investimentos, mas acho que tem algumas coisas que são mais básicas que eu consigo transmitir para vocês. E aí, o intuito dessa aula não é abordar todas as possibilidades, mostrar relatórios nem nada, é só explicar brevemente como que são as estratégias, como que elas podem ou não fazer sentido para o seu perfil de investidor, que a gente já aprendeu anteriormente, e principalmente como identificar esse tipo de fundo em cada uma das corretoras, tá? Isso vai ser bem tranquilo, como vocês vão ver. Basicamente, a gente tem aí 6 grupos de fundos de investimento: renda fixa, multimercados, ações, cambiais, fundos de fundos e ETFs. O único que eu não vou trazer aqui muito são os fundos de fundos, porque eles basicamente são fundos que investem em outros fundos. Então, você entendendo a categoria de um FOF, que é como eles são chamados popularmente no mercado financeiro, eles vão investir justamente nas outras 5 modalidades. Então, se você entender o que faz um fundo de renda fixa, o que faz um fundo multimercado, um fundo de ações e assim sucessivamente, é só você entender onde que esse fundo de fundo está investindo. Se é um fundo de ações, você tem que entender o funcionamento das estratégias de ações para saber se aquele FOF faz sentido ou não para você. Então, esse a gente não vai falar. Os demais eu vou explicar aí algumas das principais estratégias. Começando pelos fundos de renda fixa, como o nome próprio diz, esses fundos eles são obrigados, por regra, a ter mais de 90%, na verdade 95%, se eu não me engano, do patrimônio dos cotistas em ativos de renda fixa. Então, assim, se você quer investir em renda fixa, mas não quer ter que escolher os ativos, quer terceirizar isso, os fundos de renda fixa fazem bem esse papel. Aqui a gente tem algumas estratégias que são importantes você atentar, porque como eu já expliquei lá no módulo de renda fixa não é sinônimo de segurança. Renda fixa é sinônimo de previsibilidade de retorno ou de caixa, se você preferir. Então, a gente tem sim ativos muito seguros e ativos mais arriscados. Nesse caso da estratégia de juros, que é a primeira que a gente vai ver, ela é bem intuitiva. Ela vai fazer um fundo de investimentos que investe em ativos atrelados aos juros. Então, eles vão ser remunerados pela taxa Selic, pelo CDI, e por esse motivo, eles oferecem uma boa segurança ao investidor, na medida que esses fundos vão, de um modo geral, acompanhar as taxas de juros. Então, se o governo elevar as taxas de juros, eles rendem mais. Se o governo baixar as taxas de juros, eles rendem menos. Então, é uma boa para o perfil conservador, mas que também não quer ele fazer o investimento diretamente em tesouro direto, nos títulos do tesouro direto. Ele não quer investir diretamente nos CDBs dos bancos dele, ele manda para o gestor escolhe os melhores ativos de acordo com as oportunidades. Tá? Na sua corretora, aí eu vou trazer sempre o exemplo da XP, que é a corretora que eu utilizo para os investimentos em fundos de investimento. Você vai ter sempre essa tabelinha aí que a gente já viu em outras aulas, principalmente acho de renda fixa, né, que eu já trouxe para vocês. Então tem o nome do fundo na primeira coluna, uma classificação da qualidade do fundo que eles chamam de Morningstar, que é uma empresa que faz essa classificação. Então assim, quanto mais estrelinhas tiver, melhor, né? Só uma observação que eu acho que é legal fazer, esse troféuzinho aqui que vocês estão vendo, significa que esse é um fundo para investidor qualificado, que tem que ter mais de 1 milhão declarado. Então, assim, se você é um pequeno investidor, que é o meu caso, por exemplo, eu não posso investir nesse tipo de fundo, tá? Eu tenho que investir nos demais, mas existem muitas opções. Como vocês podem ver, são 84 fundos dessa categoria de pós-fixado, né, que são os ativos de juros. Então, tem a aplicação mínima, a taxa de administração, que é um negócio sempre legal da gente dar uma olhada. Então, vocês podem ver aqui que esse primeiro fundo, ele tem uma taxa de administração mais cara que os demais. Só que isso vai se justificar aqui no risco, né? Como a XP sempre vai classificar o risco dos fundos, né? Em geral, os fundos de renda fixa de juros são tranquilos. Mas nesse caso eu peguei 3 aí um pouquinho mais arrojados. A gente, quando chegar lá em ações, vocês vão ver que essas classificações são bem, bem tranquilas mesmo para um cenário de mercado financeiro, mas no contexto de renda fixa, eles são um pouquinho mais arriscados. É por isso também que a taxa de administração é maior, né? Quanto mais arriscado um fundo, maior o trabalho da gestão.
ok? Aí você tem também os prazos, né? Então, liquidez sempre importante dar uma olhada. E a gente tem a rentabilidade aí, tanto no mês, como no ano, como nos 12 meses. Ok? A segunda categoria da renda fixa de estratégia são os fundos de inflação, que basicamente são estratégias atreladas a indicadores de inflação, isso é, IPCA, IGPM, IMAB, enfim, qualquer um desses que o mercado utilizar, que o fundo utilizar. Tá? Ele tem uma estratégia focada em proteção do poder de compra, mas ao contrário do que pode parecer, embora o perfil conservador também possa utilizar desse tipo de fundo, não é uma variação tão tranquila, tá? O IPCA, que é o indicador de inflação, ele varia com mais força, com mais volatilidade do que os juros. Então, se você precisar, por exemplo, resgatar no meio do caminho o seu investimento de inflação, a depender do cenário econômico, você pode ter prejuízo, tá? Então, por isso que ele é um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais arriscado. E aí você tem, por exemplo, esse fundo que eu separei aí, que basicamente ele é um referenciado. Então, ele vai acompanhar aí o IPCA. Vocês podem ver que fundo referenciado é uma gestão passiva, né? Ele vai simplesmente acompanhar o indicador. Taxa de administração também menorzinha, né? 0,5%. E vocês vão ver também que a cotização e o resgate das cotas é bem rápido. Em 5 dias você já receberia o seu investimento. Então, é lugar para deixar reserva de emergência? Não, porque a reserva de emergência você pode precisar no dia seguinte, mas você pode deixar aí também um dinheiro que não seja para o longo prazo, né? Porque esperar 5 dias normalmente é algo bem viável para a gente na nossa rotina. Beleza? E a gente tem também a estratégia de crédito privado, que como a gente já aprendeu em renda fixa, são aqueles fundos que vão investir em títulos de empresas privadas e o risco está diretamente associado a esse tipo de companhia que vai ser utilizada, né? Normalmente, o benchmarking desses fundos é o IPCA, é a inflação, mas não é uma regra. Então, só tem que ficar com esse cuidado, porque às vezes você pode filtrar, como eu coloquei aqui, né, pré-fixado em inflação, você achar que você está investindo necessariamente num fundo de inflação, mas ele tem um outro perfil aí de crédito, né? Então, aqui, por exemplo, esse fundo da XP é um fundo de inflação, mas é um fundo que investe em debêntures, né? Então, ele usa o crédito privado como forma de trazer uma rentabilidade associada à inflação. E vocês vão ver, e debênture, inclusive, como a gente já viu nas aulas anteriores de crédito privado, elas também usam muito a inflação como referenciador para rentabilidade. Então, se você quiser investir no IPCA, em proteger o seu poder de compra pensando no longo prazo, dá para usar tanto um referenciado aí do índice, o IPCA, ou um fundo que investe no Tesouro IPCA, como dá para também buscar aí algumas debêntures, né, alguns mercados de crédito privado que vão trazer um pouco mais de risco, mas também podem trazer uma rentabilidade melhor. A gente está vendo aqui que no caso do XP debêntures, a gente tem aí um retorno interessante aí de 6 e 20% num período em que esse vídeo está sendo gravado, que a Selic está lá embaixo, perde 2, né, que é mais ou menos o que entregou este fundo aqui, ok? Então, esse tipo de fundo exige um pouquinho mais de cuidado na nomenclatura, tá? Não basta você simplesmente colocar crédito privado. Em alguns casos, sim, isso vai estar no nome, em outros casos, não, mas você tem aí a opção de olhar o que está acontecendo, quais são as regras, né, se é de inflação, não, enfim, tudo isso que a gente acabou de ver. Tá? E também vale mencionar que você pode investir em dívida externa, né, que são os títulos internacionais. Então, esses também podem ser de companhias privadas ou de governo, mas são investimentos para o exterior. Eu recomendo para basicamente todos os perfis. O que vai mudar, como quase em todos os ativos que a gente já conversou na aula de perfil, é a exposição. Isso é interessante porque mesmo o perfil conservador tem um pouquinho ali de sei lá, uma dívida externa dos Estados Unidos, que é um país super seguro, né, em termos de investimento, você vai ter uma exposição do seu capital ao dólar que se converte aí numa boa proteção ao seu patrimônio, lembrando que o real é uma moeda bem fraca em relação a essas moedas principais, né, como o dólar e o euro, e a gente vê isso em crise, quando a gente desvaloriza. Então, exposição internacional é sempre bem-vinda. Segunda grande categoria são os fundos multimercados. Aqui, a gente tem um pouquinho mais de complexidade para escolher o nosso ativo, porque os fundos multimercados, eles podem usar basicamente todas as modalidades de investimento. Então, a gente está falando aqui da própria renda fixa, da renda variável, de ações, bolsa, enfim, moeda, juros, tudo que tem no mercado financeiro, esses fundos podem utilizar, mas eles têm também estratégias que ajudam a gente a filtrar quais são as técnicas dos fundos, tá? Então,
A primeira delas, estratégia macro. Esse é um resumo para a macroeconomia, né, que é o modelo utilizado aí pelas empresas para escolher os ativos que ela vai trabalhar, né? Então, a depender do cenário econômico, ela pode se interessar em trabalhar com juros, a depender do modelo econômico, talvez as ações fiquem mais atrativas. Então, de acordo com qual a expectativa da gestão, ela vai moldar ali o seu tipo de investimento, tá? Então, em tese, não é um fundo tão agressivo, tá? Ele pode ter questões específicas ali, mas como ele usa muito da macroeconomia, não é um fundo que deveria ter uma volatilidade tão alta assim, né? Como acontece no mercado de ações, mas já é um pouquinho mais arrojado do que os fundos de renda fixa, justamente porque eles trabalham aí também com ativos de renda variável, com uma maior incerteza, tá? Então, também é fácil de identificar esse tipo de fundo. Você vai ver que eles costumam ter macro no nome, e fique atento à taxa de gestão, tá? Porque apesar de não ser um fundo com aquele risco, vocês podem ver aí que os riscos estão laranjinhas, né? Vocês vão ver daqui a pouco fundos com riscos vermelhos, que são os mais arrojados lá. Eles exigem um trabalho muito grande da gestão, né? Então, tem que analisar com calma aí quais são os indicadores, então, como que está a inflação, como que está as taxas de juros, como que está o desemprego, qual que é a expectativa econômica para os próximos meses, tudo isso faz parte de um pacote de análise que precisa ser considerado aí com calma por parte dos gestores, e, consequentemente, eles põem isso na taxa, mas é bom sempre avaliar se faz sentido. Vou dar um exemplo. Os dois fundos de baixo, que trabalham aí com uma taxa próxima de 2%, já se assemelham a um fundo de ações, né, em termos de cobrança. Tem que ver se as entregas deles, no longo prazo, no histórico, fazem sentido para essa taxa, ok? A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. Eu trouxe aqui só um exemplo para vocês entenderem. Esse é um print, né, que eu retirei da lâmina de resultados, não é nem da lâmina, né, do material de divulgação que eles chamam. O link está aqui embaixo, né, aqui em cima da imagem, embaixo do nome do fundo, que é o XP Macro Institucional, que inclusive é esse primeiro fundo aqui que a gente acabou de ver, tá? Aqui é uma estratificação da performance, então vocês vão ver que eles têm um lucro de 0,15 com CDI, depois os custos do fundo reduziram esse valor, houve uma perda pequena ali em câmbio, em juros e bolsa. Ou seja, esse fundo está exposto em todos esses ativos com o patrimônio dos seus cotistas, né? Tem um pouquinho de CDI, tem um pouquinho de câmbio, tem um pouquinho de juros, tem um pouquinho de bolsa. É essa a ideia dos fundos multimercados, né? Trabalhar com todos esses ativos. Eu não peguei gráficos de todos os fundos, né? Até porque nem todos disponibilizam, é uma informação não tão fácil de encontrar, mas é para vocês entenderem como que funcionam esses fundos multimercados. A segunda estratégia que você pode encontrar, que na verdade é uma estratégia mais de ações, mas que muitas vezes se encaixa aí nos fundos multimercados, é a long short. Para quem não é especialista no mercado financeiro, não conhece tanto de ações, long é comprado, short é vendido. É um termo específico aí para essas duas operações. Aqui, embora seja aparente aí que seja um risco mais alto por conta de ser de ações, a estratégia consiste em abrir posições compradas e vendidas ao mesmo tempo. Tá? Então, você vai, por exemplo, comprar uma empresa X de um segmento Y, e ao mesmo tempo você vai vender uma outra empresa que tem algum tipo de relação com ela, que seja meio que uma operação casada, né? Então, você vai tentar, você no caso o gestor, ele vai tentar encontrar negócios que a compra valorize mais do que a desvalorização, do que a valorização de uma empresa que ele operar vendido. E eu sei que isso é bem confuso no começo, a gente vai falar mais sobre isso na questão de ações, mas a operação vendida, ela é simplesmente a inversão da lógica natural, né? Então, em vez de você comprar uma ação, esperar ela valorizar e vender, ou, caso ela desvalorize, vender com prejuízo, você primeiro vende a descoberto com apoio aí de um empréstimo de ações, eu vou falar disso mais para frente em termos de investimentos, mas ele permite que você primeiro venda o ativo e depois recompre. Então, aqui você inverte a lógica. Você vai querer que, quando você faz uma operação short, que é a venda descoberta, você vai querer que o ativo desvalorize para você poder recomprar ele mais barato. Então, é exatamente o oposto da compra seguida da venda, que é a operação long, tá? Só que nessa estratégia, como eu falei, essas operações acontecem ao mesmo tempo. Então, uma limita a outra, tanto em termos de perda como em termos de ganho. Então, como essas posições estão opostas, que é o que chamam de arbitragem no mercado financeiro, não tem um risco tão elevado quanto seria um fundo de ações que vai poder trabalhar short, né? Que ele vai poder simplesmente operar vendido. A gente vai falar sobre isso já já, né? Como saber que um fundo é long short? Está no nome, né? Então, Ibiúna long short, NAV long short, eles colocam normalmente no nome para que o investidor possa identificar aí
a modalidade do fundo, e vocês vão ver que mesmo sendo um fundo de ações que trabalhe com esse tipo de ativo, o risco também não é dos maiores, justamente porque eles trabalham com arbitragem, é o que eu acabei de explicar. Você nunca vai ter uma exposição total a um ativo, ele vai estar sempre protegido ali com outras posições nas direções opostas à da inicial. A expectativa da gestão é simplesmente que a posição principal gere um lucro maior do que a eventual perda da posição que protege, né, que é no sentido oposto. Ok? Terceiro grupo de estratégias, eu não vou falar de todas, tá? Como eu falei, só trazendo algumas aqui. São as estratégias atreladas a juros e moedas, que são basicamente aí ativos que a gente vai investir que estejam atrelados a algum câmbio, alguma coisa nesse sentido para o resultado financeiro, tá? Então, eles têm um perfil um pouco mais moderado, com risco médio, mas vai depender muito de qual que é o tipo de moeda, se vai trabalhar com juros, se vai trabalhar mais com câmbio, enfim, tem bastante opções para o gestor trabalhar. Mas aqui ele precisa focar aí em juros e moedas, não é tão aberto. E eu até trouxe aqui um exemplo para vocês, como tem bastante... esse exemplo é do BB Multimercado LP Juros e Moedas, que, como o nome diz, trabalha com esse tipo de estratégia. E ele vai trabalhar aí basicamente com títulos públicos, eventualmente alguma coisinha aí de crédito privado, como as debêntures, e vocês vão ver lá embaixo o contrato de câmbio, que é a parte de moedas aí que está entrando no fundo. Então, vocês vão ver que é basicamente trabalhando aí com juros, né, como a operação compromissada over, que é da taxa over, enfim, é uma taxa de renda fixa específica lá para o dia. Então, é uma variação também de ativos muito grande, como todos dessa categoria de multimercados, né, eles podem usar vários produtos. E, por fim, tem a estratégia livre, que é, como o nome já meio que sugere, a forma de liberar o gestor para trabalhar com o que ele quiser, com os ativos que ele quiser. Então, aqui, para o investidor iniciante, talvez seja um pouquinho mais complicado de aderir a essa estratégia, porque ele vai deixar o gestor trabalhar, às vezes, com ativos que ele não gostaria, ou que ele não vai conseguir acompanhar. Então, é preciso entender direitinho o regulamento do fundo, se ele pode operar alavancado, que é com capital maior do que ele tem, se tem riscos nesse sentido. Mas eu recomendo mais essa estratégia para o investidor mais agressivo, mais arrojado, que já tem um conhecimento maior de mercado financeiro e pode aí tomar suas decisões com base também na sua análise qualitativa e de conteúdo técnico mesmo, do que o fundo vai fazer com o dinheiro. Ok? Então, aqui eu coloquei, na verdade, esse print veio repetido, não devia estar aqui. Em relação aos fundos de ações, como o nome já indica, a gente vai ter aí os ativos de bolsa de valores mesmo, de ações, e os fundos devem trabalhar aí com pelo menos 2/3 do seu patrimônio nesse mercado de ações. Se for menos do que isso, ele deixa de ser considerado um fundo de ações, tá? E aí ele pode, por exemplo, ser um fundo multimercado que opera essencialmente em ações. Existem, inclusive, alguns fundos multimercados com risco até maior do que os de ações, por isso que é legal vocês ficarem sempre atentos, tá? Em relação à primeira estratégia que a gente pode encontrar nos fundos de ações é a long only, né? Ou em inglês, somente long, somente comprado, como a gente já aprendeu. Basicamente, esse tipo de fundo vai comprar ativos, esperar a valorização e vender, ou eventualmente vendê-los com prejuízo caso eles desvalorizem, tá? Esse é um fundo que cabe para o perfil até moderado, porque como ele vai estar sempre comprado, o risco do investimento é basicamente, o risco de perda é basicamente o nosso investimento, né? Você compra uma ação, ela quebra, essa empresa quebra, ela vale zero. Nas operações vendido, como eu já expliquei para vocês, você primeiro vende para depois você comprar. Só que quando você for recomprar, essa empresa pode crescer infinitamente o seu valor e esse prejuízo ser muito maior do que o 100% do que você investiu. Então é por isso que esse long only ele é um pouco mais protegido em relação ao long bias, que é a opção de você ter tanto comprado como vendido. Então, o gestor pode primeiro vender a descoberto, e aqui não é arbitragem, tá? Ele pode ter operações vendidas, ele pode vender um ativo, vender dólar, vender ações, vender ativos do mercado da bolsa, do mercado de renda variável. E aí, a vantagem é que se a gente tem uma crise, os mercados desvalorizam, esse fundo lucra, né? Então, ele geralmente pode ser descorrelacionado do resto da indústria de fundos de ações, que só vão atuar comprados e, naturalmente, em momentos de crise, o máximo que eles podem fazer é reduzir as perdas, né? Eles dificilmente vão conseguir gerar lucro. Aqui é possível, mas também tem o risco de, num
num erro de análise estratégica, você perder bastante dinheiro aí, até mais do que o patrimônio do fundo, tá? Voltando aqui, fundos long only também está no nome, né? Então a gente tem aqui 3 exemplos e vejam como mesmo sendo apenas comprado, o risco já é maior, né? E as taxas de administrações aqui estão superando os 2% que eu falei, com exceção do terceiro fundo. Porque é uma gestão mais agressiva, mais arrojada, que vai buscar aí superar os resultados dos fundos, ok? Já no long bias, você tem também riscos grandes ou riscos maiores. É lógico que assim, aqui eu estou pegando um retrato muito específico, né? São só 3 fundos de cada categoria. Mas em tese, para o investidor mais moderado, conservador, nem devia estar usando muito esses fundos, porque tem a volatilidade alta e vai sair um pouco do critério dele de segurança. Mas no caso dos investidores moderados, o long bias traz esse adicional, que assim, a venda descoberta ela pode tanto ser uma proteção, né, ela pode reduzir a volatilidade do fundo em momentos de crise e até gerar lucro, mas ela tem aquele risco sempre maior aí de perdas ilimitadas em relação ao capital inicial investido. E por isso é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, a questão da análise do risco vai muito além do númerozinho que a XP ou que a corretora que você utilizar te apresentar, né? Tem que entender quais são as permissões que o gestor vai ter, beleza? Além disso, eu acho que vale mencionar também, e aí não é nem questão de ser comprado ou vendido, são as estratégias de ativos que o fundo vai buscar, né? Então, tem 2 que são principais. Uma é a de dividendos, que é a busca de empresas que são boas pagadoras de dividendos, né? Então, geralmente são empresas grandes e consolidadas, como Banco do Brasil, Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco, enfim, as empresas que são muito grandes e elas já têm um mercado forte, então elas geram muito lucro e elas compartilham isso com seus cotistas. Essa é uma estratégia que se encaixa até mais com o perfil moderado, né? Gera um fluxo de caixa ali. E naturalmente você não está investindo diretamente nessas ações, você está direcionando para o seu gestor escolher as ações para você. E a gente tem também as estratégias de small caps, que são as pequenas empresas da bolsa e elas têm um potencial maior de valorização, né? Então, é o que a gente chama de estratégia de valor. A gente vai tentar aí investir em companhias que vão rentabilizar o nosso capital ao longo do tempo. Aqui tem maior risco, né? Porque as empresas são menores, menos estruturadas, e é por isso que ela é mais recomendada para o perfil agressivo, né? Bem agressivo mesmo. Tanto que vocês podem ver aí que o risco desses tipos de investimentos é bem elevado, né? A gente tem aí, por exemplo, numa crise, maior chance de quebra, porque essas empresas muitas vezes não estão preparadas para o momento. Agora, é lógico, a gente está falando de empresas de bolsa, né? Empresas de bolsa de valores raramente são mal estruturadas ou têm problemas nesse sentido. Né? Normalmente quem sofre é o pequeno empreendedor, que não tem caixa, não tem investidores, etc. e tal. Mas aqui é um risco bem alto, então assim, eu não recomendo que, se você não esteja bem preparado para renda variável, que você use esse tipo de fundo de investimento para expor o seu capital às ações. Beleza? E tem também, assim como eu falei lá da renda fixa, a estratégia internacional, que não tem muito segredo. Ela vai usar aí de ativos de renda variável, mas de empresas estrangeiras, né, como Estados Unidos, Europa, enfim, onde a empresa achar que faz sentido existir. A empresa que eu digo o fundo, né? A empresa identificar aí boas companhias de investimento. E a gente tem os fundos cambiais, que aqui não tem muita variação estratégica, né? Ele trabalha basicamente com moedas, vai trabalhar aí com compra e venda de dólar casado com euro, enfim, mercado forex às vezes, alguma coisa nesse sentido. É um perfil mais agressivo, tá? Embora pareça que não, os riscos cambiais têm bastante oscilação, principalmente se você usar moedas mais fracas. Pode ter um fundo aí mais seguro que vai trabalhar com dólar, né, que é uma moeda forte, mas a gente tem, como pode ver aí, até na classificação de risco da XP para esses fundos de dólar, de fundos que trabalham com investimentos cambiais, os ativos que dependem de moedas, exceção novamente feita ao dólar, ao euro, que são moedas muito fortes, a libra, você tem aí uma oscilação muito grande. Se você tiver a entender isso, joga aí o gráfico de cotação do real versus o dólar ao longo da crise de 2020, né, que foi quando surgiu uma pandemia aí. Veja como o real se desvalorizou fortemente, chegou a bater quase 6 lá para cada dólar. Lembrando que, sei lá, 5, 10 anos atrás, o dólar chegou a bater R$2, né? Era uma coisa assim, 2,50. Inimaginável hoje a gente retomar para aqueles patamares. Então é bom você entender que fundos cambiais não são necessariamente uma proteção, né? Eles têm risco. Se você procura proteção, vai lá para uma renda fixa, no investimento global, é um pouco mais sossegado. Ok?
Por fim, para a gente encerrar essa aula, que eu sei que já dá um pouco longa e um pouco maçante, mas eu acho que é bacana que você conheça as estratégias, a gente tem os ETFs. Aqui é tranquilo de entender. Os ETFs são Exchange Traded Funds, que são basicamente fundos de índices, né? O que são índices? Eles vão pegar ali, como eu já falei em outras aulas, a gente tem os índices de renda fixa, que vão fazer uma média dos mercados, e na renda variável, os índices, eles meio que fazem composições de carteiras teóricas, né? Então, exemplo, o Ibovespa, ele reflete aí a média das ações da Bolsa Brasileira, né? Então, ele tem lá seus critérios para uma empresa entrar nesse índice. Não é um ativo real, assim, você não investe no Ibovespa, tá? Mas ele tem uma composição de carteira que alguns fundos podem querer replicar. Então, o Ibovespa é um exemplo, a gente vai ver na próxima tela, mas eles vão basicamente, esses fundos, copiar as carteiras teóricas desses índices na prática. Então, eles vão permitir que os investidores invistam em índices. É isso que eu quero que você entenda. Então, alguns exemplos. Eu falei do Ibovespa, a gente tem o BOVA11, não é o único, mas é um ETF que você compra em bolsa e ele vai replicar muito próximo o Ibovespa. A ideia desse tipo de fundo, que é uma gestão passiva, não é superar o seu índice, né? Que é isso que você vai encontrar lá nos fundos de ações. Você vai encontrar aqui um fundo replicando o índice. Então, eles vão oferecer essa oportunidade para você. Aí, mas eu queria acompanhar o mercado americano. Beleza, lá tem o S&P 500, que é um indicador das 500 maiores ações, então tem um pacotão de ações ali da principal bolsa de valores do mundo. Se você ir lá no IVVB11, você tem a replicação desse tipo de investimento, né? Ela vai refletir todas essas ações. Pô, fundos imobiliários, eu queria investir no IFIX. Hoje, até pouquíssimo tempo atrás, não era possível. Agora a XP já lançou o XFIX11, que é também um ETF do IFIX. Então, vai replicar a carteira lá média de fundos imobiliários. Pô, você falou de small caps, eu não sei se escolher small caps, mas eu queria investir no geral, assim, colocar uma partezinha do meu dinheiro para, quem sabe, rentabilizar. Também tem lá o Small 11, que é o ETF dessa categoria. Que é importante você entender que, além de replicar só o índice, não há um filtro qualitativo, tá? Então, você vai comprar um pacote, e aí você vai ter, em todos esses índices que eu falei, grandes ativos, excelentes ativos e ativos muito ruins. Então, na média, eles vão acompanhar aí o mercado como um todo. E é uma oportunidade para você investir de maneira diversificada, fácil e com baixo custo, já que gestão passiva, como eu expliquei, tem um custo muito menor do que a gestão ativa. Beleza? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender um pouco essas estratégias dos fundos de investimentos, como que os gestores fazem para rentabilizar o capital dos seus cotistas e que, com base nisso, você consiga determinar. Então, poxa, eu sou um perfil conservador. Eu vou preferir, então, buscar ali uma estratégia de juros de renda fixa ou deixar no máximo uma partezinha do meu capital ali para um crédito privado para dar uma melhorada na minha rentabilidade, mas eu vou fugir aí desses fundos de ações. Achei muito arriscado. Beleza? Não tem problema nenhum. Eu já sou um cara mais arrojado. Pô, gostei dessa estratégia de small cap. Então, não acha que todos os fundos de ações fazem a mesma coisa, né? Cada um tem a sua estratégia, a mesma coisa para os multimercados. Pô, queria acompanhar aí os indicadores econômicos. Busca um fundo com estratégia macro, enfim. Agora talvez você esteja perguntando, beleza, entendi as estratégias, fui filtrar lá na minha corretora alguns fundos com aquela estratégia, não sei como avaliar. É o que a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou ensinar você como analisar os fundos de investimento e escolher aí qual que é o melhor para a sua estratégia e para o seu perfil de investidor.